can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bend you over. Look back and watch me smack. Surgiu como escrevendo a ele coisas de memórias, querendo escrever coisas que eu não queria esquecer para o futuro. E a partir daí, em conversas com o André, eu acabei acreditando que um livro seria uma coisa legal, que seria uma boa ideia, que seria uma boa sacada, que já tinham me falado, que é uma coisa que fica pro resto da vida, né? Mas em nenhum momento imaginado como um livro, e sim imaginado como coisas que eu queria contar a princípio para mim, e acabou virando para todo mundo hoje em dia com um livro que todo mundo está curtindo. Pois é, eu conheci o Fernando em 1996, na Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos, ele jogando e eu trabalhando pela ESPN Brasil. E quando a gente voltou para o Brasil, por essas coisas que não tem muita explicação, continuamos a nos falar, criou-se uma amizade, e desde então a gente tem um contato bem legal. O Fernando conhece a minha família, eu conheço a família dele, somos amigos. E depois que terminou de jogar, nós continuamos nos falando, evidentemente, e um belo dia ele me chamou para almoçar para dizer que estava com uma quantidade um pouco absurda, surpreendente de material a respeito da carreira dele, que ele mesmo tinha escrito. Eu não sabia de nada, ele nunca tinha me falado a respeito. Ele vinha se preparando um pouco para fazer algumas palestras, ele tinha recebido alguns convites e sentiu a necessidade de escrever, não chegar simplesmente meio na louca e contar alguma coisa. Quando ele percebeu, ele se apaixonou por essa coisa de colocar essas memórias para fora, e tinha realmente um material muito volumoso no computador dele. Ele perguntou se eu queria ler, eu li, imediatamente tive a ideia de um livro de histórias, e a partir daí a gente começou a colocar isso num formato. Esse almoço aconteceu no segundo semestre de 2006. Eu acho que você tem que juntar tudo. Não adianta você querer... Eu tenho grandes amigos que nunca poderiam escrever um livro, né? Não sabem nem escrever. E ao mesmo tempo tem grandes profissionais que jamais eu poderia botar para escrever o meu livro, porque não tem nada a ver comigo. A gente acabou entrando, juntando as duas coisas. Uma pessoa que me conhece muito bem, uma pessoa que é amiga, que eu sabia que ia tratar a obra de uma maneira muito carinhosa e que escreve, e que eu tinha uma admiração e tenho uma admiração gigantesca como profissional. Então você junta tudo isso e graças a Deus fiz uma grande escolha. A gente achava que aquele último jogo merecia um capítulo, né? Só tem alguns jogos, na realidade, no livro que mereceram uma atenção especial, mas nenhum mereceu tanta atenção quanto esse último jogo da carreira dele, que foi uma coisa épica. É um jogo que exemplifica a carreira do Fernando, aquela coisa de enfrentar um jogador teoricamente e tecnicamente superior, não ser considerado o favorito, morrer praticamente na quadra e vencer no fim. A carreira do Fernando é muito isso. E isso aconteceu nesse jogo. Ele perdeu o primeiro set, quase perdeu o segundo, foi ganhar no tie-break, levou o terceiro para o tie-break também, quase perdeu, quase ganhou e acabou ganhando. E encerrou a carreira, quer dizer, é o que está no livro. O Fernando acredita que todo atleta deveria ter um encerramento de carreira como ele teve, que se ele pudesse escrever não seria tão bom. Então, a gente teve a ideia de contar esse jogo, mas não simplesmente falar sobre ele. A gente teve a ideia de vê-lo de novo. Então eu peguei o CD do jogo e ao lado dele fui anotando as coisas que ele me dizia, que ele lembrava que tinham passado pela cabeça dele a cada momento do jogo, os momentos mais importantes. E aí, em determinados momentos desse capítulo, a gente conta ponto a ponto mesmo. O que ele sentiu quando errou aquela bola, quando o Rios jogou aquela bola para fora e ele ganhou o game. Ele lembra muito vivamente daquilo, é muito interessante por isso. Que tem de tudo, né, dentro do livro. Tem vitórias, tem jogos inesquecíveis, tem derrotas, tem momentos horríveis, tem esclarecimentos, tem tênis, tem bastidores, eu acho que tem de tudo um pouco. É o que a gente tentou trazer. Bastidores do tênis, é lógico que você vai trazer coisas diferentes, coisas marcantes da tua carreira. E por isso que a gente pensou em fazer o livro.
puntos de partido una vez más para el Chino. Pocas veces he visto a Marcelo celebrar un punto como lo hizo. Observe. Vamos que se puede, Chino. Eu te confesso o seguinte, alguém de vez em quando me manda um e-mail ou conversa comigo, pô, e o seu livro? Eu falo, não falo o seu livro, o livro é do Fernando, eu ajudei o Fernando a escrever, nós dois escrevemos cada palavra desse livro, mas é um livro sobre a vida dele, a história dele, os jogos dele, as coisas que ele passou. Então eu tenho muita dificuldade ainda de pegar o livro na minha mão, olhar e ver que ele existe, que está nas livrarias, que as pessoas têm comprado, têm lido. É uma coisa... eu tenho a sorte de ter vários empregos. Eu trabalho na televisão, eu tenho uma coluna de jornal, eu tenho um blog na internet. Cada retorno é diferente. Alguém que fala assim, eu vi sua matéria na TV, é uma coisa muito legal. Um cara assim, pô, fui ao seu blog, é legal, mas é legal de um outro jeito. Li sua coluna, é ótimo de um outro jeito. Quando alguém me fala, pô, comprei seu livro e adorei, é diferente de tudo que eu já passei. Então é muito legal. Eu acho que tem muita coisa que eu não contei ainda e que as pessoas começam a conhecer os motivos, porque as pessoas falam muito que eu sou, sei lá, carismático, que eu sou divertido, que eu sou aguerrido, que eu não desistia de nenhuma bola. E eu acho que o livro te dá os motivos de tudo isso, porque conhecer um pouco mais o Fernando, não como uma biografia, e sim como histórias, todas as histórias, o porquê que veio da Argentina para o Brasil, por que naturalizou, por que isso, por que aquilo, e acaba ficando uma coisa clara para as pessoas que gostam de mim. Então, essa é uma ideia constante nossa, de pesquisar nomes, autores. A gente curte esse encontro do autor com o leitor. Eu brinco que, assim, eu sou manjado aqui na loja, todo mundo sabe o meu discurso, para onde que eu vou, eu sou um vendedor de livros, né? E o autor, ele carrega com ele o fato de ele ser uma atração, né? Então a gente tem esse projeto de livraria que tenha o ingrediente de festa, que as pessoas se encontrem e que vejam seus ídolos aqui, né? E hoje com o Fernando Meligeni e o André Kfouri não está sendo diferente. Tem um monte de molecada que gosta do esporte, tem pessoas que acompanham a carreira dele, mais velhos, e tem novos clientes, né? A nossa estratégia é essa, é festejar e trabalhar muito também por trás disso tudo, né? Então, eu li o livro, é um livro super gostoso porque é um livro de causos, são histórias dele dentro do esporte, né? E eu recomendo, mas também pela figura do Fininho, né? Ele é um cara que é brasileiro por opção e ele lutou muito, ele é um cara que não tinha lances tão brilhantes quanto o Guga, por exemplo, na Gustavo Kuerten, mas o Meligeni é um exemplo de raça e de superação dentro do tênis e de irreverência. Eu acho que ele carrega tudo isso dentro dele. É um cara divertido, com personalidade forte e bem sucedido também. Então a dica é boa, o Aqui Tem que ser procurado aí pelos leitores. Aideta, abração. Teu programa Na Moral é muito simpático e estou à disposição sempre de vocês aí. Grande abraço. Tchau, tchau.